E a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, foi um dos acontecimentos da humanidade mais surpreendentes. Tanto marcante por tanta quantidade de mortes e tudo que aconteceu, e as histórias de guerra também, que são vivas em filmes, livros, documentários e tudo mais. Só que, entretanto, apesar daquele núcleo central, Inglaterra, ali na França, as bombas em Hiroshima e Nagasaki, isso tudo também, Pearl Harbor, enfim, aquelas grandes histórias que nós já conhecemos. Existem outras pequenas histórias que também são surpreendentes, e é sobre uma dessas histórias na Ásia, na Índia, veja só, que pouca gente conhece, que eu passo a narrar agora essa história com fotos, com dados, com tudo, mostrando para vocês que a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito mais surpreendente do que imaginamos. Ela tem muito mais histórias, pequenas histórias que aconteceram de formas separadas, que influenciaram sim no destino final dessa sangrenta guerra, e que eu passo, que é curioso, é importante a história. Claro que gostaríamos que isso não tivesse acontecido, nenhum tipo de guerra, mas aconteceu, é a história do mundo, e a história do mundo precisa ser revelada, e eu passo agora a detalhar a seguinte batalha, a batalha esquecida que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Anarasan Etirajan, que é uma da BBC News, de 11 de março de 2021, ela não é tão novinha assim, entretanto, é uma história da Índia. O que aconteceu na Índia em que bravos soldados combateram japoneses, e isso foi também sangrento, foi crucial para a guerra lá neste país, lá nesse continente no asiático. Aqui uma foto do local de batalha para vocês terem uma ideia como isso é sim história. Começa da seguinte forma: o capitão britânico Robin Rowland tinha 22 anos quando seu regimento foi enviado para a cidade de Kojima, no nordeste da Índia. Era maio de 1944 e um pequeno grupo de soldados anglo-indianos estava sendo atacado por uma divisão inteira de forças japonesas. Howland, é isso mesmo. Agora com 99 anos, lembra vividamente o cerco à cidade, seguido por um rastro de devastação até a linha de frente. Vimos trincheiras abandonadas e povoados destruídos, e à medida que avançávamos, o cheiro de morte estava por quase toda parte, recorda. O jovem capitão era membro do regimento de Punjab, do exército britânico da Índia, e estava a caminho para ajudar a render 1.500 de seus soldados que haviam passado semanas resistindo às forças japonesas, presente em número 10 vezes maior. Olha aqui uma foto após a batalha. Muito bem. Isoladas pelos japoneses, as forças aliadas dependiam exclusivamente de sofrimentos que chegavam por via aérea, e poucos acreditavam que poderia resistir ao ataque implacável. Os soldados japoneses marcharam para Kojima, passando pelo que era na época a Birmania, atual Myanmar, e seu objetivo era invadir a Índia. Os japoneses já haviam derrotado os britânicos na Birmania, mas ninguém esperava que eles conseguissem passar com sucesso pelas colinas e corredeiras infestadas de mosquitos a caminho de Kohima, capital de Nagaland, e Imphal, capital do estado de Manipur, na Índia. Quando conseguiram, as tropas anglo-indianas encarregadas de defender as duas cidades foram cercadas por mais de 15.000 soldados japoneses. Eles lutaram durante semanas para evitar que os japoneses avançassem e tomassem estrategicamente a cidade de Dinapur, que poderia abrir o caminho para as planícies de Assam. Poucos acreditavam que defesas dos anglo-indianos poderiam vencer. Os soldados japoneses chegaram horda por horda, noite após noite, relembra o capitão Holland. O confronto foi violento e as forças anglo-indianas ficaram confinadas em Garrison Hill, de onde se via Kojima. Em um dado momento, a luta se transformou em um combate corpo a corpo, com apenas uma quadra de tênis separando os dois lados. Olha que coisa tenebrosa. Os soldados anglo-indianos sitiados resistiram até a chegada dos reforços. Após 3 meses, em junho de 1944, com mais de 7.000 baixas e quase nenhum suprimento de comida, a divisão japonesa bateu em retirada e voltou para a Birmania, apesar das ordens vindas de cima para permanecer e lutar. Foi uma tremenda resistência de 1.500 soldados britânicos e indianos, avalia o capitão Holland. Se os japoneses tivessem tomado Garrison Hill, teria ido para Dinapur. As forças anglo-indianas receberam ordens para perseguir os japoneses em retirada, e Robert Holland estava entre os quais foram atrás deles.
Alguns soldados japoneses morreram de cólera, febre tifoide e malária, mas a maioria morreu de fome porque os suprimentos deles haviam acabado. Nossa, quanta morte teve, né? De acordo com o historiador militar Robert Lehman, da batalha mudou o curso da Segunda Guerra Mundial na Ásia. A invasão japonesa na Índia, da qual a Batalha de Kohima foi uma das partes mais significativas, foi a primeira grande derrota no Extremo Oriente, disse a ilha BBC. Mas, embora tenha sido o ponto de virada, essa batalha nunca povoou o imaginário popular, como o dia D, o Waterloo ou outras batalhas na Europa e no norte da África. Muitas vezes é descrita como uma batalha esquecida. Então, já aí tem o nome do filme, A Batalha Esquecida. As pessoas no Reino Unido estavam simplesmente longe demais para registrá-las, de acordo com Bob Cook, diretor do Museu de Kojima, na cidade de York, na Inglaterra. Os alemães estavam a apenas 35 km do Reino Unido. Diz ele, o que mais preocupava o povo deste país era a ameaça iminente de uma invasão alemã. Mas houve algumas tentativas em ensinar as pessoas sobre a Batalha de Kojima e Impal. Em 2013, a mesma foi eleita a maior batalha britânica durante um debate nacional da Army Museum, em Londres, num triunfo inesperado, derrotando o dia D e Waterloo. Robert Lehman saiu em defesa de Kojima na ocasião. Grandes coisas estavam em jogo em uma guerra com um inimigo mais duro que qualquer outro exército britânico já que teve que enfrentar, declarou em seu discurso, mas no subcontinente houve poucas tentativas de destacar a importância da batalha na qual milhares de soldados indianos da Commonwealth, incluindo homens da Índia, Paquistão e Bangladesh, perderam suas vidas. Uma das razões, acredito eu, é que os líderes da Índia estavam ocupados demais lidando com efeitos da transição e divisão inicial. Analista Charles Shine, historiador baseado em Kojima, Nagaland. Os britânicos decidiram sair às pressas antes que as coisas ficassem muito complicadas e fora de controle no subcontinente. A Batalha de Kohima foi vista mais como uma guerra colonial, enquanto o discurso da pós-guerra se concentrou mais na luta pela independência da Índia, liderada pelo líder Mahatma Gandhi. Além do exército britânico indiano, milhares de pessoas da comunidade étnica Naga lutaram ao lado dos britânicos e forneceram informações valiosas durante o conflito. Seu profundo conhecimento do território montanhoso foi de grande ajuda para os britânicos. Hoje em dia, poucos Nagas que sobreviveram à Batalha de Kojima ainda estão vivos. Sonsadegaba Ao é um deles. Ele estava entre os recrutados pelo exército britânico para fechar a estrada da Birmania. Aqui nos acompanha por imagens, está a imagem desse vencedor da guerra. Os bombardeiros japoneses sobrevoavam todos os dias jogando explosivos. Lembra o som era ensurdecedor e havia fumaça após o ataque. Era angustiante. Ele trabalhou ao lado dos ingleses por 2 meses em troca do pagamento de 1 rúpia por dia e afirma que ainda tem muita admiração pela capacidade de combate dos soldados japoneses. O exército japonês estava altamente motivado. Seus soldados não tinham medo da morte. Para eles, lutar pelo imperador era divino. Quando pediam a eles para se render, se convertiam em combatentes suicidas. É uma loucura, né? Esse tipo de situação. Para marcar o 75º aniversário da rendição japonesa, foi lançado recentemente na internet um documentário sobre a batalha Memories of Forgotten War, Memórias de uma Guerra Esquecida, em tradução literal. O produtor Subimal Bhattacharjee, esses nomes indianos são difíceis, e sua equipe viajaram ao Japão há alguns anos para uma comemoração. Quando os veteranos japoneses e os britânicos de Kojima se conheceram, eles se abraçaram e começaram a chorar, contou. No passado, eles atiraram um contra o outro, mas ainda assim demonstraram um vínculo especial. Foi espontâneo, não esperávamos isso. Para os japoneses, uma derrota humilhante, e os veteranos japoneses raramente falam em suas experiências em Kojima. Não sobrou nada de comida japonesa, disse eles. Wajima Kohiro, porque foi entrevistado para o documentário. Foi um jogo perdido e então todos nos retiramos. Os Nagas que ajudaram os britânicos sofreram grandes baixas, continuaram a sofrer. Eles esperavam que os britânicos se reconhecessem como uma nação Naga independente durante a transferência de poder e não como parte da Índia. Mas ficaram profundamente desapontados, diz o historiador Charles Chase, e muitos culparam os britânicos pelos milhares de Nagas que morreram em conflitos subsequentes com o governo e o exército indiano. Ao longo dos anos, famílias dos mortos em Kohima e Impal, especialmente do Reino Unido e do Japão, viajaram até dois cemitérios de guerra para prestar homenagem aos seus antepassados. O capitão Holland voltou a Kohima com seu filho em 2002, a convite do regimento interno indiano Punjab. Ele parou na frente de Garrison Hill, onde ele e seus soldados resistiram a hordas de combatentes japoneses 58 anos antes. É muita coisa, né?
Isso trouxe de volta muitas memórias, afirmou Holland, lembrando que, como um grupo de 1.500 homens enfrentou o poderio de toda a 31ª Redivisão Japonesa. Foi uma grande conquista militar. Antes de deixar Kojima, o capitão e seu filho pararam para colocar uma coroa de flores na base de memorial de guerra de pedra brutal em Garrison Hill. Ele sabe que a batalha não faz parte do imaginário popular como outras mais famosas, mas esteve lá e jamais esqueceu. Foi um grande tributo à resistência da natureza humana, confirmou ele. Olha, essa história é magnífica também, né? Muito boa.